Oi, gente, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Essa história que eu vou contar hoje é para você que tem um sonho ou que tem planos, mas que tá se sentindo assim, tipo, ai, tá tão distante isso que eu sonho, tá tão distante isso que eu planejo. Eu não tenho recurso, eu não tenho dinheiro, não vai acontecer, sabe? Meio que tá querendo desistir. Essa história é para você. Escuta só. A história é a respeito de um homem que se chamava José. José era filho de Jacó e ele tinha vários irmãos, né? E ele era o mais novinho e ele era muito querido do pai, porque a Bíblia diz que ele era filho da velhice de Jacó, ou seja, ele era meio que um temporão, sabe quando você já tá velhão, já meio que criou tudo, os filhos vêm outro? E para acabar de completar, ele era filho, na época os homens se casavam com mais de uma mulher, então ele era filho da mulher que Jacó mais amava, sabe aquela preferidinha dele? Aquele foi apaixonadão? Pois é, ele era filho dessa mulher. E essa mulher demorou um monte para ter filho. Quando teve, veio esse menino. Então ele era assim, o desejado, o queridinho, o fofinho, o maravilhoso do pai dele. E isso causava muita inveja nos irmãos dele. E os irmãos dele, que já tinham inveja dele por conta disso, ainda antipatizavam um pouco com ele por conta de ele ser meio que os olhos do pai dele, sabe? Os irmãos estavam trabalhando e tal, fazia alguma coisa de errado, ele ia lá e falava, pai, assim, assim. Então ele estava sempre meio que fazendo uma intriga, contando o que os irmãos faziam de errado, levando pro pai dele. E aí eu sei que esses irmãos já estavam de saco cheio desse moleque, quando um belo dia ele chega nos irmãos e conta um sonho que ele teve. Ai, que sonho que foi esse? Ele sonhou que ele e os irmãos estavam colhendo feixes de trigo, né? Um monte de triguinho, eles estavam fazendo uma colheita. E aí, o que acontecia? O feixe dele ficava em pé. E os feixes de todos os irmãos dele se curvavam para ele. E ele foi lá e contou esse sonho. E depois ele ainda teve outro sonho desse. E ele contou também. E aí, os irmãos pegaram e falaram assim, ai, tá se achando, né? Por acaso você acha que porque você é o queridinho do papai, que a gente vai todo mundo se dobrar pra você? E eu sei que esses irmãos mais perversos dele, que já estavam mais de saco cheio, fizeram um plano pra matar José. Aí, um belo dia, o pai dele falou que era pra ele ir onde os irmãos estavam, tal, e os irmãos viram ele chegando de longe. E aí, aquele irmão mais perverso falou, ai, a gente podia pôr um fim na vida desse guri, bora matar ele? Aí, um dos irmãos que não queria que matasse, né, que queria salvar o menino, né, viu? Putz, vão matar meu irmão, né? Preciso fazer alguma coisa pelo guri. Falou, não vamos sujar as nossas mãos de sangue. Deixa o guri numa cisterna, né? Deixa o guri abandonado, vende ele como escravo, sei lá, enfim. E aí eu sei que esses irmãos pegaram e fizeram isso que eles queriam. Eles pegaram e lançaram o menino numa cisterna, lá num buraco, né? Num poço. E aí eles pegaram e foram embora. Só que eles indo embora, eles viram uma caravana de midianitas, né? De um povo que tava passando por lá. E eles pegaram e falaram assim, ó, lá dentro daquele poço tem um menino, a gente quer vender ele para vocês. E venderam ele como escravo. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram com que o irmão deles, né, fosse levado para uma terra distante como escravo. E aí pegaram um menino tal e levaram ele para o Egito. E lá no Egito venderam ele como escravo para um homem que era do alto escalão do exército lá de Faraó. E aí pegaram e venderam ele para esse homem que se chamava Potifar. E a Bíblia diz que Deus era com José, que Deus abençoava José. Então, em tudo que José fazia, tudo que ele colocava a mão, ele era bem sucedido. Então, ele começou a trabalhar para Potifar e ele era bom no que ele fazia, ele se dedicava, Deus o abençoava e ele caiu nas graças de Potifar. Potifar gostou dele e tal, então ele era um servo que comandava lá todos os serviços na casa de Potifar. Só que aí, um belo dia, a esposa desse abençoado, desse Potifar, botou os olhos em José. Falou, nossa, que menino bonito, que belezura. E quis, né, mexer com ele. Falou, ó, vou dar um ladinho pra você e tal. E ele sempre corria dela, sempre corria dela, sempre corria dela. Um belo dia, ela fez uma armadilha. Mandou tudo que é empregado embora. E ela foi lá naquele menino e porque queria coisar com ele. E ele falou não e saiu correndo e ela ficou com a capa dele na mão.
Quando ela ficou com a capa dele na mão, ela saiu gritando para todo mundo, dizendo que ele tinha tentado atacar ela, que ele queria mexer com ela e tal. E aí acabou que esse menino, que a Bíblia diz que ele passou 13 anos na casa desse Potifar como escravo. E aí esse menino foi parar na prisão, porque ninguém acreditou nele, todo mundo acreditou na mulher. E esse Potifar foi lá e mandou ele pra prisão. E aí, menina, ele ficou na prisão um tempão. Como a Bíblia diz que Deus era com ele, que Deus abençoava ele, ele caiu tanto nas graças daquele povo que estava lá dentro da prisão, que ele já estava de carcereiro na prisão. Ele era prisioneiro, mas ele já estava de chefe de carcereiro lá dentro, né? Ele estava lá em cima, lá na frente. E a Bíblia também diz que ele passou mais 13 anos nessa prisão. Um belo dia, quando ele estava nessa prisão, foram presos também, porque o faraó se irritou com o chefe dos padeiros e com o chefe dos copeiros e mandou os dois lá para dentro. Aí um belo dia os dois tiveram um sonho e tal, e os dois estavam atordoados. E José, como conhecia todo mundo, andava com todo mundo, conversava com todo mundo ali dentro da prisão e tal, era muito bem relacionado. Ele viu que eles estavam tristes. E quando ele notou essa tristeza deles, ele perguntou. Ele falou, escuta, eu tô vendo que vocês estão tristes, tá acontecendo alguma coisa? E eles falaram, eu tive um sonho assim, assim, eu tive um sonho assim, assim, não sei, não tá legal e não sei o quê. E ele falou, mas então tá, me conta desse sonho de vocês. E Deus deu como dom para José a interpretação de sonhos, né? Era o dom que Deus tinha dado para ele, interpretar sonhos. E aí eles falaram, um falou um sonho, o outro falou outro sonho. E ele pegou e falou o seguinte, falou, olha, pro padeiro significa que daqui a 3 dias você vai perder sua vida, vai dar ruim, e morreu. E pro outro ele falou, daqui a 3 dias você vai ser restabelecido no palácio e você vai voltar a servir o vinho pro faraó. E aí, do jeitinho que ele falou, aconteceu. Só que antes desse copeiro ser reestabelecido para servir vinho para o faraó, ele falou assim, quando você chegar lá, lembra de mim, porque eu vim parar aqui por causa de uma injustiça, então fala com o faraó a meu respeito, né? Porque, tipo, eu já vim pro Egito com uma injustiça, porque eu não fiz nada e os meus irmãos fizeram aquilo comigo. E aqui eu tô nessa prisão por causa de uma injustiça que os outros fizeram comigo também. Então lembra de mim. Só que a Bíblia diz que o copeiro se esqueceu de José. Passaram-se 2 anos, só depois de 2 anos, o faraó teve 2 sonhos. E ele ficou atordoado. E ele chamou todos os magos do Egito, ele chamou todos os sacerdotes lá da religião deles, e ninguém sabia dizer para ele o que era aquele sonho que ele tinha tido. Até que o copeiro falou, peraí, eu tinha esquecido o menino. Tem um cara lá na prisão que se chama José, que é do povo hebreu, e ele sabe ver sonho, porque quando o Senhor me mandou para a prisão, e mandou também o chefe dos padeiros para a prisão, eu tive um sonho, o chefe dos padeiros teve outro, ele falou, deu certinho o que ele falou. E aí o faraó falou, então manda trazer esse José para cá. Aí, finalmente, depois de 2 anos, né, que lembraram dele, foram buscar ele na prisão, deram um banho de campeão nele, fizeram a barba dele, deixaram ele limpinho, cheiroso e levaram ele lá pro faraó. E aí o faraó falou pra ele, falou, escuta, tô sabendo que você vê sonho e não sei o que, não sei o que. Ele falou assim, olha, quem interpreta não sou eu, né, Deus que dá o dom, mas Deus pode falar o que é o seu sonho, então só o Senhor me falar. E aí o faraó pegou e contou pra ele, falou, olha, eu tive um sonho que eu tava na beira do rio Nilo e eu via 7 vacas bem gordas saírem do rio e elas começavam a pastar ali, gordas, lindas. De repente, saía 7 vacas magras e comiam essas vacas gordas, bem feias, bem horrorosas. E quando elas comiam as gordas, elas não engordavam, elas continuavam magrinha, sequinha. Aí ele falou, ainda tive outro sonho. Eu sonhei com uma espiga de milho, assim, uma caninha de milho, com 7 espigas bem gordona, bem cheia, bem bonitas. E aí depois nasciam 7 espigas bem mirradinhas, bem magrinhas, bem feinhas. E essas 7 espigas iam lá e devoravam as espigas gordas.
Só que elas não ficavam gordas, elas continuavam magras. Eu queria saber o que que é isso. E aí José falou o seguinte, falou, olha, o significado dos seus sonhos é o que Deus vai fazer aqui na terra do Egito. E o que Deus vai fazer é, ele vai dar 7 anos de fartura, ele vai dar 7 anos assim de boas colheitas, vai ser anos maravilhosos. E depois desses 7 anos de fartura, Deus vai dar 7 anos de seca, seca tremenda, que representa essas 7 espigas, essas 7 vacas magras. E é isso que Deus está falando para você que ele vai fazer. Aí José falou assim, olha, o que eu recomendo o senhor fazer? Eu recomendo o senhor chamar um homem que seja assim um bom administrador, para que a cada colheita desses 7 anos de fartura, você tire aí uma quinta parte, reserve, para que quando chegarem o tempo das vacas magras, né, o tempo, por isso que vem, né, das vacas magras aí dessa história. Quando chegar o tempo das vacas magras, você vai ter reservado uma comida tal, então o povo não vai perecer de fome. Faz isso que vai dar bom. E aí o faraó falou, mas escuta, quem melhor do que você, né, um homem que tem a sabedoria de Deus, ô glória, quem melhor que você para saber o que fazer? Ele falou, não, você vai governar o Egito, sobre você, só eu. Todo mundo, a ordem que você der, todo mundo vai obedecer. Aí o faraó foi lá, tirou o anel, colocou o anel dele no dedo, que significava autoridade, colocou o anel dele no dedo de José, e colocou José sobre todo mundo. A única pessoa que tinha acima de José no Egito era o faraó. Agora escuta a conclusão dessa história, gente. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus, o cara foi vendido como escravo. De escravo ele passou para prisioneiro. E em um único dia ele passou de prisioneiro para governador do Egito. O que eu quero te falar com isso? O que eu quero te falar com isso é o seguinte, os sonhos que Deus deu para você, os desejos que Deus colocou no seu coração, aquele lugar que no fundo você sabe que é para você, mas que você pensa assim, não, é tão distante do que eu quero, é tão distante do que eu penso, é tão distante do que eu tenho, que eu acho que, meu Deus do céu, não é para mim. Olha, para Deus, você só precisa trilhar o caminho. E depois, deixa eu te contar o que aconteceu. Ele passou os 7 anos de fartura, juntou tudo e foi maravilhoso, e foi inteligente, foi esperto. Quando chegou o ano de seca, não deu seca só no Egito, deu seca em volta, todos os lugares, países, nações. Deu uma secona no mundo mesmo, sabe? E todo mundo ia comprar mantimento no Egito, todo mundo ia pro Egito para buscar. E aí a família de José foi para lá, e meu Deus do céu, os irmãos dele foram comprar. E ele reconheceu os irmãos, mas os irmãos não reconheceram ele. E aí eu sei que deu um monte de rolo, tal, vai daqui, vai dali, no final das contas ele se revelou para os irmãos dele. E falou assim, ó, você está vendo onde que eu tô agora? Isso os irmãos dele já tinham, ó, vai que fala, se prostrado diante dele já umas quantas vezes, quando eles descobriram que aquele lá era o José. Aí ele falou assim, vocês estão vendo? Olha o que vocês fizeram comigo, vocês me venderam como escravo. Mas na verdade não foi vocês que fizeram isso comigo. Ele já tinha entendido que aquilo fazia parte do plano de Deus, não só para a vida dele, mas para toda uma sobrevivência de um povo. Porque depois o povo hebreu foi todo para o Egito e lá eles receberam terras, lá eles tiveram fartura, lá eles continuaram cuidando do gado deles. Depois aconteceu muitas outras coisas, inclusive viraram escravos daquele povo quando a memória de José foi esquecida. Mas enquanto a memória de José não foi esquecida, o povo de Deus, o povo hebreu, o povo que tinha aliança com Deus, eles tinham todo tipo de provisão e prosperidade lá naquela terra estranha, naquela terra que não era a terra deles. Por conta de quê? Por conta de que Deus teve esse plano na vida de José. Então ele chegou nos irmãos dele e falou, olha, não foi por conta de vocês. Agora não adianta chorar, não adianta pedir desculpa, não adianta fazer nada. Era Deus, porque agora Deus me colocou como governador da terra mais poderosa, da terra mais rica, da terra mais fenomenal que tem no mundo.
Vocês só foram parte do plano. Mas eu entendi. Ele finalmente entendeu. Ele só perdoou os irmãos quando ele entendeu que ele viveu tudo que viveu para que Deus pudesse guardar aquele povo, para que Deus pudesse ter misericórdia daquele povo. Porque José era o governador do Egito, foi que o faraó conseguiu, o Egito, na verdade, né, conseguiu guardar mantimento para aquele tempo de seca. Você imagina quantas pessoas, quantos povos foram salvos, foram protegidos, porque Deus preparou aquele homem, deu sabedoria para aquele homem e colocou aquele homem para governar. Gente do céu, confie nos propósitos de Deus e entenda, Deus tem um propósito para a vida de cada pessoa e você tem que perder essa ideia de visão micro. A gente acha que a vida da gente é só a família da gente, é só o trabalho da gente, é só aquilo ali. Não, tudo que a gente faz, a gente tem o poder de mudar sociedades, de mudar gerações, a gente tem o poder de fazer diferença, não só na nossa geração, mas nas gerações vindouras, entende? Quando a gente vive com uma visão micro, a gente tem uma cabeça muito pequena e a gente acha que as consequências do que a gente faz, elas são só ali, elas são mínimas, né? E quando, na verdade, não é assim, gente. Deus prepara a gente para fazer diferença em gerações, entende? Então começa a pensar com uma cabeça macro e começa a entender o seguinte, qual que é a maior mensagem disso aqui? Não importa se você acha que você não tem recursos, não importa se você acha que você está aprisionado em algum tipo de situação, isso que você está passando faz parte de um processo, só que só vai dar um bom resultado se você realmente tiver consciência de que Deus tem isso para você. Se você tiver consciência de que Deus entende que isso é um tempo necessário para a sua vida. E se você aprender as lições que você precisa aprender. Porque você imagina que o tempo que José viveu na casa de Potifar, ele aprendeu muito a administrar, né? E o tempo que ele passou na prisão, ele aprendeu a se relacionar com pessoas, ele conheceu todo tipo de gente, enfim, tudo era um processo, tudo ele precisava passar por aquilo, ele precisava viver tudo que ele viveu para que ele finalmente fosse um bom governador, para que Deus realmente desse aquela sabedoria, desse aquela inteligência para ele, e quando chegasse no lugar que Deus tinha preparado para ele desde o princípio, porque quando Deus deu aquele sonho, era isso que ele estava vendo, era o futuro dele. Então, se Deus te deu um sonho, é o teu futuro que você está vendo. Creia nisso, acredite nisso, se agarre com Deus, aprenda tudo que você tem que aprender nesse tempo. Entende? Não fica assim, não, já sei de tudo, a palavra de Deus, a vontade de Deus. Muita gente fica assim, sabia? Muita gente passa por dificuldade, fica, é o inimigo. Tudo é o inimigo, tudo é o cão, tudo é o Satanás. Gente, acorda. Deus simplesmente ignora o diabo. Veja o que aconteceu com a vida de Jó. O diabo ia lá, Deus pegou e falou, você viu meu servo Jó? Ele é top. O diabo, é muito fácil ser top, você deu tudo para ele. Deus foi lá e permitiu que fosse tirado todas as riquezas, toda a família, toda a saúde de Jó, só para mostrar pro inferno que Jó era aquilo que Deus falou dele, sim. Entende? E qual que era a função disso tudo? A função era Jó conhecer a Deus, era Deus mostrar a face para Jó, tanto que lá no final ele fala, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, a gente ouve muito falar, mas e conhecer de perto? E conhecer mesmo a intimidade, o coração, a vontade, o ânimo daquele que te criou, sabe? É diferente, você tem que viver, você tem que ter convívio, você tem que ter intimidade para você conhecer ele. E foi o que aconteceu com Jó. Em nenhum momento Jó falou, o diabo acabou com a minha vida. E era ou não era o diabo? Era, porque Deus permitiu Satanás tocar nas coisas que eram de Jó, na família de Jó, na riqueza de Jó, era tudo o diabo. Mas em algum momento ele falou, é o cão, é o Satanás. Não, de jeito nenhum. Se você ler o livro inteiro, em nenhum momento ele culpa o diabo. Muito pelo contrário. Ele até fala para a mulher dele, ele fala, engraçado, né? O bom que Deus te deu, quando a família estava linda, quando estava próspera, quando tinha dinheiro, quando tinha fazenda, quando tinha gado, quando tinha camelo, tudo era maravilhoso, né? O bom de Deus você aceita. E o ruim de Deus? Você não quer aceitar?
né? Então, gente, ignora totalmente, sabe? Às vezes uma cabeça religiosa fica, mas é o diabo, né, que luta contra a gente. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Veio, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então, para de ficar culpando o diabo e lutando em oração. Aquela luta, aprenda as lições que Deus está proporcionando para você nesse momento. Porque Deus tem um lugar de paz, Deus tem um lugar de governo, Deus nos chamou para o governo. Deus nos chamou para prosperidade, para paz, para vida realmente com abundância. E comece a aprender. E aprender não é você ficar sabendo, porque ficar sabendo é fácil. E aprender, realmente o processo da aprendizagem é você tomar consciência, ou seja, ficar sabendo, e você colocar em prática aquilo que você aprendeu, porque se você não colocar em prática, você nunca vai sair do lugar. É a mesma coisa que não aprender. Não adianta saber e não fazer, porque quando você sabe, você não faz, que resultado você tem? Nenhum. Então, aprenda, passa todos os momentos que você tem que passar, mas não pensa em nenhum segundo que por falta de recurso, que por causa do momento que você tá, que talvez você se sente numa prisão, talvez você se sente muito distante mesmo, muito distante, porque Deus pode de um dia pra noite, da noite pro dia, de uma hora pra outra, de um minuto pro outro, Deus tombar e fazer as coisas acontecerem na sua vida assim, ó, desse jeito. Não desista dos seus sonhos. Continue lutando, mas principalmente aprenda as lições que Deus tem tentado ensinar para você, tá bom? Gente, essa é a mensagem de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha realmente falado com vocês. Eu creio no Espírito Santo, eu creio na inspiração que ele dá e eu tenho certeza que ele usa pessoas para falar com pessoas. E é assim, ó, é com a palavra dele que ele lança o poder, a virtude, tudo vai acontecendo, tá bom? Que edifique realmente a fé de vocês. Um beijo. Eu ia falar já até o próximo vídeo, mas não vou falar não. Se você não curtiu esse vídeo aqui até agora, curte, menina, compartilha com Deus e o mundo. Compartilha com todos os seus contatos, tá bom? Se inscreve nesse canal, ativa o sininho, porque às vezes mesmo ativando o sininho também o YouTube nem avisa você que o meu vídeo entrou. Imagina se você não acionar o sininho, aí você não vai ficar sabendo nunca mesmo, beleza? Então tá, agora sim, até o próximo vídeo. Falou!